Vamos para mais um vídeo da nossa série sobre o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. Para você que nos acompanha aqui no canal, você já sabe. Todo vídeo é uma ficha de fiscalização diferente, em que nós apresentamos a ficha, fazemos nossos comentários, nossos apontamentos. E vamos lá para mais uma ficha do manual. Dessa vez é a ficha de fiscalização da infração do artigo 252, inciso 5 do CTB. Está aqui a tipificação do enquadramento. Ó. Dirigir o veículo com apenas uma das mãos, exceto quando deva fazer sinais regulamentares de braço, que é quando o condutor vai sinalizar com o braço em complemento à sinalização por meio das luzes indicadoras de direção do veículo, conhecido popularmente como as setas, ou ainda quando ele vai mudar de marcha, ou acionar algum equipamento ou acessório do veículo. Então são hipóteses aqui que não vão caracterizar infração, mas dirigir somente com uma das mãos fora dessas situações é caneta. Está aqui a tipificação resumida. Dirigir veículo com apenas uma das mãos, exceto quando permitido pelo CTB. A exemplo dessas hipóteses que eu mencionei para vocês e a gente comenta melhor um pouquinho mais à frente. Está aqui o código de enquadramento, que é o 735-80. Essa é uma infração de natureza média. São 4 pontos no prontuário desse sujeito aqui, ó, o condutor, que é o infrator nesse caso. Só que tem um detalhe, a constatação da infração, ó, é possível sem abordagem. Significa dizer que, nesse caso, ainda que não tenha sido feita a abordagem, mas se o agente da autoridade de trânsito tiver efetivamente constatado o cometimento da infração com o veículo em movimento, ele vai lavrar o auto de infração. E aí o proprietário é notificado e ele vai ter um prazo ali de 30 dias para fazer a indicação do real infrator, caso ele não tenha feito previamente a indicação do principal condutor, sob pena dele mesmo ser responsabilizado pelo cometimento da infração. A penalidade prevista aqui, ó, é a de multa, por se tratar de uma infração de natureza média, a multa de R$ 130,16. Perceba que não tem medida administrativa prevista e a competência dessa autuação, curiosamente, era do órgão de trânsito do Estado e do órgão de trânsito rodoviário. Mas o órgão de trânsito do município, por força da Lei 14.599 de 2023, independentemente da existência de convênio, também pode fazer esse tipo de autuação. Aí falta a atualização dessa ficha do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, que deve vir em nova edição. A ficha que eu uso nesse vídeo é a da Resolução 985 de 2022, que está em vigor no momento em que eu estou gravando. Não sei quando você vai estar assistindo, mas estamos aguardando a publicação de uma nova versão do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, exatamente com essas mudanças, esses ajustes necessários em razão das mudanças que nós tivemos na legislação. Vale lembrar ainda, pessoal, que a conduta não caracteriza crime de trânsito. Com isso, a gente avança aqui para as hipóteses de quando autuar, quando não autuar, algumas definições de procedimentos e exemplos de informações no campo de observações do auto infração. Mas vamos primeiro para a coluna do quando autuar, que tem uma hipótese aqui que é suficientemente clara para a gente saber quando é que caracteriza essa infração. Olha lá. Condutor dirigindo qualquer veículo. Qualquer veículo. Destaco isso aqui para depois, ó, exceto veículo de 2 ou 3 rodas. Você, então peraí. Quer dizer que se eu tiver somente com uma das mãos de um veículo na minha moto, isso não é infração? É infração. Em outro tipo infracional que eu já chego lá. Vocês vão ver que tem um tipo infracional específico quando se trata de moto. Moto eu estou me referindo a motocicleta, motoneta, ciclomotor, enfim, de modo geral, tá certo? Então, ó, condutor dirigindo qualquer veículo com apenas uma das mãos, desde que não esteja segurando ou manuseando o telefone celular. Esse tem um porquê também, por se tratar de um tipo infracional específico. No parágrafo único desse artigo 252 do CTB, nós temos o tipo infracional específico por dirigir o veículo segurando ou manuseando o telefone celular, que é infração gravíssima e não média como está aqui, Então, por se tratar de um tipo infracional específico, tirar um das mãos de volante, mas para segurar ou manusear o telefone celular, aí a canetada é outra, e não nesse inciso 5 do artigo 252 do CTB. Um pouquinho mais à frente eu explico isso para vocês, e se você quiser, quando terminar esse vídeo, dá uma conferida aqui no canal, porque tem o vídeo dessa ficha de fiscalização do parágrafo único do artigo 252 do CTB gravado aqui também, tá bom? Então, ó, tá aí a hipótese do quando autuar, que é dirigindo somente com uma das mãos, qualquer veículo, exceto quando se tratar de veículo de 2 ou 3 rodas, exemplo de moto, exemplo de um triciclo, ou ainda não sendo tirando nas mãos de volante para segurar ou manusear o telefone celular, porque aí se trata de um tipo infracional específico.
Vamos lá para a coluna do quando não autuar. Você que acompanha aqui o canal já sabe, mas para você que está vindo pela primeira vez, de repente cometeu essa infração ou quer entender um pouco mais sobre ela, o que seria essa coluna do quando não autuar? É porque as condutas especificadas nessa coluna, das duas uma, ou não caracteriza infração, então seria um fato atípico administrativamente falando, ou é infração, mas em outro tipo infracional que a própria ficha aponta para a gente qual seria. O primeiro exemplo é uma hipótese aqui em que não é infração, por ser fato atípico. Está aqui, ó, primeiro exemplo. Condutor dirigindo o veículo, segurando o volante apenas com uma das mãos, para. Aí está aqui, ó, fazer sinais regulamentares de braço indicando manobra, né, que seria em complemento às luzes de mudança de direção, ou ainda quando for mudar a marcha ou acionar algum equipamento ou acessório do veículo. É uma hipótese aqui em que eu vou tirar a mão do volante para passar a marcha e, claro, não vou estar cometendo nenhum tipo de infração. A segunda hipótese já é uma situação em que é infração, mas em outro tipo infracional. Lembra lá que eu falei, ó, exceto o veículo 2 ou 3 rodas. Por quê? Tá aqui, ó. Porque no caso de conduzir motocicleta, motonete, ciclomotor, segurando o guidão com apenas uma das mãos, desde que não esteja segurando ou manuseando o telefone celular, porque também é tipo infracional específico nessa hipótese, então a infração é no artigo 244, só que no inciso 7 do CTB, que é infração de natureza grave, inclusive, né, uma punição um pouquinho mais severa em relação ao carro, até porque tirar uma das mãos do guidão para, nesse caso, de forma aleatória, em razão de se tratar de uma moto, muito provavelmente o comprometimento do equilíbrio é muito maior do que o comprometimento que ocorre no carro, daí a diferença, né? Mas eram infrações médias, né? Em razão de mudanças no CTB, é que esse tipo infracional do inciso 7 passou a ser infração de natureza grave, mas de certa forma meio que se justifica, né? Terceira hipótese aqui, ó. Condutor dirigindo o veículo utilizando-se de fone nos ouvidos, conectados à aparelhagem sonora, enquadramento específico, artigo 252, inciso 6 do CTB. Também vai se enquadrar no artigo 252, inciso 6 do CTB, essa hipótese aqui, ó, se for dirigindo o veículo utilizando telefone celular, sem que esteja segurando ou manuseando. Só que no outro desdobramento, ó, tá aqui, ó, 736-61 quando é fone e o 736-62 quando é utilizando-se de telefone celular, desde que não seja segurando ou manuseando. E aí é uma situação bem curiosa, né? Porque em ambos os casos a gente tem a questão do celular, mas se o cara está usando, digamos, encaixou no capacete ali na moto, está apoiado entre o ombro e o rosto, dirigindo um carro, seria a autuação no inciso 6, né, do artigo 252 do CTB, por utilizar o telefone celular, mas se for segurando ou manuseando, aí a autuação ocorre aqui, ó, nesse parágrafo único do artigo 252 do CTB, exatamente por essa hipótese, o condutor que dirige segurando o telefone celular ainda que em imobilização temporária, ou na hipótese seguinte que ele vai falar do manuseando, ó. Quer ver, ó? Tá aqui, ó, na hipótese seguinte, parágrafo único também, artigo 252, condutor, ó, manuseando o telefone celular ainda que em imobilização temporária. Ou seja, o legislador passou a entender aqui, né, que utilizar o telefone celular é diferente, né, de segurar ou manusear, principalmente o CONTRAN. O CONTRAN nas fichas de fiscalização faz uma distinção muito clara nesse sentido. Tem as fichas de fiscalização aqui já gravadas, se você quiser dar uma conferida na sequência, mas só para a gente fazer essa distinção, que é importante para a compreensão. Está aqui no item 7, ó, condutor dirigindo o veículo, mas com o braço para o lado de fora. Também é tipo infracional específico no artigo 252, inciso 1 do CTB. Tirou a mão do volante, mas está com o braço para fora, aí é tipo infracional específico. E a oitava hipótese, condutor que dirige o veículo, exceto 2 ou 3 rodas, sem ambas as mãos, simultaneamente. Aí veja que caso curioso, aqui se autua no artigo 169 do CTB. Aí é onde você começa a observar e você vai estudando isso aí, você acha graça, né? Por quê? Vê só, se eu estiver dirigindo meu carro, tirar uma das mãos do volante, é infração nesse inciso 5 do artigo 252 do CTB, que é uma infração de natureza média, com 4 pontos no prontuário, multa de R$ 130,16. Mas se eu tirar as duas mãos do volante, aí a infração é no artigo 169 do CTB, que é uma infração de natureza leve, 3 pontos no prontuário, multa de R$ 88,38 por dirigir sem os cuidados indispensáveis à segurança. Olha lá, tirei uma das mãos do volante e tô com ela no colo, sei lá, deixei aqui, enfim. Mas se eu tiro as duas mãos do volante, cruzo os braços, a infração é leve. Tá aí, né? São situações curiosas na legislação de trânsito, né?
Em relação às informações complementares, nós temos aqui os gestos do condutor, dos condutores, né? Isso aqui constava originalmente no anexo 2 do CTB, que era regulamentado pela resolução 160 de 2004 do CONTRAN. Só que essa norma aqui acabou sendo revogada pelo Regulamento de Sinalização Viária, que está regulamentado pela resolução 973 de 2022 do CONTRAN. E aí deixamos de ter uma fonte normativa específica que tratava dessa questão de sinalização, incluindo essa questão dos gestos aí. Mas a ficha de fiscalização traz para a gente e é referência normativa da mesma forma, mas só a título de curiosidade. Tá aqui, ó. Vai entrar à esquerda, estica o braço dessa forma, então vai entrar à esquerda. Vai entrar à direita, então deixa o braço desse jeito aqui, ó, dobrado. Vai diminuir a marcha ou vai parar, então o braço para cima e para baixo, indicando isso. São gestos de braço feito pelos condutores e que não é infração. O próprio texto da Lei Nacional, artigo 35, ele prevê essa possibilidade, tá certo? Vamos lá para as definições e procedimentos, alguns pontos importantes aqui, ó. O primeiro a gente fala sobre o artigo 28 do CTB, ó. O condutor deverá, perceba que é uma obrigação, a todo momento ter domínio do seu veículo, dirigindo com atenção e cuidados indispensáveis à segurança no trânsito. Isso meio que justifica a autuação no artigo 169 do CTB, não sei pelo fato que se trata de um tipo infracional específico, né? O 2, ele define o que são gestos dos condutores, que a gente acabou de ver, ó. São movimentos convencionais de braço, adotados exclusivamente pelos condutores. Significa dizer que o passageiro não poderia sinalizar, a gente vê às vezes o passageiro fazendo isso, né? Eu pelo menos já vi o cara indicando, ó, vou entrar aqui, que é como se você reduzisse para ele poder passar. Para orientar ou indicar que vai efetuar uma manobra de mudança de direção, redução brusca de velocidade ou parada. E tá aqui, ó, os gestos convencionais dos condutores são aqueles mostrados no item 1 das informações complementares dessa ficha, como nós acabamos de ver, exatamente para referenciar essa ficha em relação ao gesto, já que o anexo 2 do CTB, que tratava do conjunto da sinalização de trânsito, ele não está mais em vigor. Tá aqui algumas informações que podem constar no campo de observações do auto de infração. Perceba que a norma não exige de forma expressa o preenchimento, né? Mas você que acompanha o canal já sabe do nosso entendimento de que o máximo de informações possíveis deveria sim ser incluída pelo agente da autoridade de trânsito nesse campo, exatamente para conferir segurança jurídica ao ato administrativo. Quanto mais informação, melhor. O sujeito vai saber por que é que exatamente está sendo autuado. A administração pública deixa isso bem claro, inclusive, para exercer o direito de punição, quando for o caso, né? Mas não tem obrigação. Tem um exemplo aqui, ó. Condutor dirigiu o veículo com apenas uma das mãos, enquanto segurava um sanduíche com a outra. Olha lá, o cara querendo fazer um lanche enquanto está dirigindo. Esse é o exemplo. Tá aí, pessoal, as informações dessa ficha de fiscalização da infração do inciso 5 do artigo 252 do CTB. Dirigir somente com uma das mãos. Se você quiser ter acesso a essa ficha aqui e a todas as outras fichas do Manual Brasileiro de Fiscalização do Trânsito, é fácil demais, ó. saladetrânsito.com/mbft. O link está na descrição desse vídeo. Sem precisar baixar nada, sem precisar instalar nada, você tem acesso online a todas as fichas do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. E se você quiser, lá tem a opção também para você fazer o download do manual completo, beleza? Ficou com dúvida, concorda com algo, discorda de algo, fica à vontade, ó, vai deixando aí nos comentários. Você que nos acompanha aqui no canal já sabe, deixou sua dúvida, vamos tentar te ajudar de alguma forma, beleza? Agradeço muitíssimo a você que me acompanha até aqui, um grande abraço e até a próxima.